Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em versão gravada. E não podia deixar de ser diferente. Na verdade, o próprio Partido dos Trabalhadores, o próprio Lula, as torcidas do Corinthians, do Flamengo, juntas, bem como 215 milhões de brasileiros, imaginavam que o Bolsonaro iria preparar armadilhas para o sucessor, sendo o sucessor alguém de quem ele tem tanta raiva quanto ele demonstrou na eleição em relação ao Lula. E na verdade não é nem questão de raiva, é questão de sobrevivência política, porque um bom governo Lula enterra o Bolsonaro de vez. E se o Lula fizer nesse terceiro mandato o que ele fez nos dois anteriores, tchau Bolsonaro, tchau extrema-direita, tchau centro-direita, e o Brasil vai correr para o abraço e vai ser feliz. Mas o Bolsonaro, ele preparou uma série de armadilhas, colocou, como está na imagem da live, cascas de banana no caminho para o Lula. A primeira maldade que o Bolsonaro fez, não com o Lula, com o povo brasileiro, foi desidratar o orçamento da República de 2023. O que é que acontece? Ele tornou o orçamento de 2023, agora acredite se quiser, você que me ouve aqui. O Bolsonaro, ele fez apenas o seguinte, fez um orçamento em 2023 menor, 136 bilhões de reais, menor do que em 2022. Ele fez isso por quê? Por várias razões. Primeira razão é porque ele gastou muito em bondades eleitorais e ele precisaria realmente fazer alguma coisa em relação ao orçamento que ele pretendia legar para ele mesmo. E aí ele iria negociar no varejo, comprando votos, dando verbas do orçamento secreto no Congresso, tal, usando os métodos que ele usa. Mas também o Bolsonaro fez isso como um seguro. Ele desidratou o orçamento de 2022 com a finalidade de atrapalhar o novo governo, partindo do princípio que o Lula não terá facilidade para convencer deputados e senadores com os métodos do Bolsonaro por uma série de questões, por pruridos éticos e porque o Bolsonaro sabe também que a mídia não vai dar moleza para o Lula. Já demonstrou isso, já começaram as críticas. Então, se o Lula começar a usar as armas que o Bolsonaro usou para gastar o que queria, a mídia vai cair em cima dele. E o Lula também vai ter pruridos éticos em usar os métodos de compra de votos no Congresso, até porque o PT, o primeiro governo Lula, foi vítima disso, não é? Foi acusado do mensalão no primeiro governo, já passado muito pouco tempo, não é? No segundo ano de governo Lula, em 2005, do primeiro governo Lula, explodiu tudo aquilo, a mídia caiu matando em cima do Lula. Dessa vez, espera-se que a mídia seja um pouco menos porra louca, vamos dizer assim, né? Porque sabe que consequências teve a guerra contra Lula e o PT. Ainda assim, o Bolsonaro preparou essa armadilha com a seguinte finalidade, de impedir que o primeiro ano do governo Lula seja bom. Se possível, impedir que o Lula mantenha os R$600 no Bolsa Família, não é? No programa que o Bolsonaro
montou igual ao Bolsa Família, mudando o nome, não é, para Auxílio Brasil, e que vai voltar a ser Bolsa Família agora. O sonho do Bolsonaro seria impedir o Lula de pagar os R$ 600, e isso para ele seria uma glória, porque ele chegaria para essa população e diria o seguinte: vocês votaram no Lula e se deram mal. Se tivessem votado em mim, o auxílio ia ficar em R$ 600. Porém, há muitas armas para um governo usar. E o governo Lula, assim como o governo Bolsonaro, tem instrumentos, todos os governos têm instrumentos para contornar armadilhas e percalços no caminho. Então, o Bolsonaro já começa a promover um bombardeio de cascas de banana. É isso mesmo, Bolsonaro está bombardeando o futuro governo com cascas de banana no caminho, como você viu na imagem que ilustra essa live. Ele está colocando essas cascas de banana no caminho do Lula para tentar piorar, inviabilizar e atrapalhar como puder, sabotar como puder o governo Lula. Além dessa questão do orçamento, o Bolsonaro ele está fazendo nomeações que vão causar muito problema. Primeiro, vão tirar o poder de decisão do Lula, e em segundo lugar, ele tem colocado em postos-chave pessoas da confiança dele que podem inclusive fiscalizar o primeiro escalão do governo, podem fazer denúncias, podem promover muitos problemas para o próximo governo. Então, veja bem, o Lula ele tem estratégias que ele vai poder usar, que eu vou falar agora aqui para você, mas realmente é preciso tomar cuidado, porque essas nomeações, elas realmente podem, de certa forma, amarrar o Lula e colocar em cargos-chave pessoas que podem começar a fazer denúncias, podem tentar inviabilizar o governo. Diante disso, o que é que o Lula pode fazer? Em primeiro lugar, tem a questão do orçamento de 2023. O Bolsonaro, ele fez, para 2023, ele preparou para o possível sucessor um orçamento menor do que o de 2022. Isso não existe, evidentemente que não existe, e o governo Lula está propondo ao Congresso, para começar, o futuro governo Lula, a equipe de transição, vai propor ao Congresso um orçamento no mínimo igual ao do Bolsonaro, sem crescimento, mas isso é um absurdo. Agora há pouco eu assistia um comentarista de política da grande mídia dizer, mas o Lula não pode aumentar o orçamento só porque vai ficar menor que o de Bolsonaro, porque em 2022 o Bolsonaro ele abusou do orçamento, ele enfiou muito dinheiro no orçamento por causa da eleição. Ou seja, o que esse analista da grande mídia quer é que o Lula pavimente a vitória do Bolsonaro, a estratégia do Bolsonaro de fazer um grande orçamento para ele mesmo em 2022 e um orçamento mirrado para o sucessor. Mas, na verdade, o Lula vai ter armas para desmontar isso, que nós vamos ver aqui, e as armas são a caneta BIC, como o Bolsonaro chamava. Eu me lembro, por exemplo, que quando Temer deu o golpe na Dilma e assumiu, a TV Brasil era comandada, inclusive, por um amigo meu, Ricardo Mello, não é? um jornalista experiente que trabalhou na Folha de São Paulo, em vários jornais, e que era o presidente da EBC, da TV Brasil, no governo Dilma Rousseff. E ele tinha mandato à frente da TV Brasil, o Ricardo Mello, e o Temer deu um jeito de demitir ele de qualquer jeito, mesmo sendo, de certa forma, não vou dizer ilegal, mas ele violou uma prática que era de dar mandato ao presidente da EBC. Então, porque o governo ele realmente tem muitos elementos de pressão,
tem orçamento, tem preenchimento de cargos e tem aquela questão que individualmente os deputados, senadores, os parlamentares não querem comprar encrenca com o novo governo. Esses caras, a gente tem que entender que esses caras estão lá no Congresso, pessoal, para se dar bem. Na pior das hipóteses, para passar 4 anos sumidos e ganhar muito dinheiro. E chamar pouca atenção. Você veja que cerca de 10% do Congresso é que ocupa a tribuna, faz discursos. Isso na Câmara é muito pior, porque há muita gente despreparada lá. E dessa vez vai ser pior, porque o Brasil elegeu um monte de deputados de direita que não valem o que comem. Então, realmente você vai ter um Congresso que 90%, 9 de cada 10 parlamentares estão lá só para se dar bem, para ganhar dinheiro, para construir patrimônio e até para roubar. Não é? Não vamos dizer que são todos, mas tem alguns que fazem isso. Então eu quero passar para o noticiário para mostrar para você o que é que está sendo preparado contra o Lula e o que é que o Lula pode fazer para se defender dessa tentativa de sabotagem que o Bolsonaro está praticando à luz do dia. Então vamos lá? Aqui a gente começa com a preocupação que o PT já tinha. O PT não esperava ajuda em transição do governo e teme sabotagem de Bolsonaro. Não é? Isso agora não faz muito tempo que, faz algumas semanas que o PT anunciou isso. O PT não espera uma transição tranquila entre a gestão Bolsonaro, matéria de 1 de novembro, e o futuro governo Lula. O partido não espera qualquer facilitação da gestão atual no acesso a dados e informações e diz temer até sabotagem nesses 2 meses até a posse. Legalmente, o governo atual é obrigado por lei a designar uma equipe e tal. A transição começou tal, mas as cascas de banana, minha amiga, meu amigo, já estão aparecendo. O STF formou maioria para impedir sabotagem de Bolsonaro e liberar verbas de incentivo à cultura. Esse é outro ponto aqui, matéria do dia 8. Maioria da corte manteve decisão da ministra Carmen Lúcia, que suspende medida provisória de Bolsonaro contra as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Então, o Supremo Tribunal Federal formou, no dia 8, maioria para manter a decisão de Carmen Lúcia, que suspendeu uma medida provisória editada por Bolsonaro, que permitiu o adiamento de pagamentos para o setor cultural. Veja que ele já começou, os primeiros atos do governo foram de sabotagem. Ele queria sabotar o quê? Aquilo que ele mais odeia, que é cultura. O Bolsonaro ele tem uma aversão à cultura que é impressionante e que mostra como é preciso tomar cuidado com o voto, coisa que metade, pelo menos, do eleitorado não fez, né? E 2020, o orçamento de 2023 enviado por Bolsonaro é uma peça de ficção, não é? Isso foi o professor Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. Ele já tinha cantado essa bola já no comecinho do mês e falou sobre a transição do governo Bolsonaro para o presidente eleito e destacou os pontos que se desenham como mais difíceis durante esse processo. Para ele, o ponto que exigirá mais estudo por parte da equipe de Lula será o orçamento da União, e de fato isso aconteceu, não é? Ele já havia previsto, esse jornalista. Sakamoto destacou que a transição terá início justamente pela questão orçamentária. E esse é o grande problema e aonde a sabotagem contra o Lula está correndo solta. E a autonomia do Banco Central é outro problema que o Lula vai enfrentar. Por quê? Porque o presidente do Banco Central, o bolsonarista que é presidente do Banco Central, ele tem mandato. O Lula não pode demitir. E esse sujeito, junto com o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, vai dizer quais serão as taxas de juros. Em tese, esse presidente do Banco Central, ele pode sabotar a economia de uma forma
poucas vezes vistas, porque ele pode jogar as taxas de juros lá em cima. Se houver um pouco de inflação, aí dispara as taxas de juros e coloca o país em recessão. Não é? Agora, evidentemente que, como eu disse, um presidente tem muito poder. Pode, inclusive, tomar alguma atitude em relação a um presidente do BC que esteja agindo de má fé. Existe essa possibilidade até de conseguir uma liminar na justiça para impedir, não é, uma sabotagem do país, porque a sabotagem, ao sabotar o Lula, o bolsonarismo estaria sabotando o país. E a gente sabe que já no governo Temer foi apoiada a independência do Banco Central, ou seja, o presidente do Banco Central tem mandato e pode fazer o que quiser, e o presidente de turno tem que aceitar, não pode fazer nada em tese. E o Bolsonaro, ele nomeia, agora há poucos dias, ele nomeou aquele ministro sanfoneiro dele, o Gilson Machado, para presidir a Embratur por 4 anos, tá? Então, veja bem, a área de turismo no governo Lula seria bolsonarista. Quer dizer, o Bolsonaro está tomando todas essas atitudes para simplesmente amarrar o Lula, impedir o Lula de governar como ele quiser. O Lula vai ter que governar com bolsonaristas se ele não fizer nada, né? E o Bolsonaro acelerou nomeações e pôs aliado até para fiscalizar Lula, e deu consulado auxiliar de Michele. Decreto do Bolsonaro dá mandato a nomes da confiança dele em cargos estratégicos no futuro governo. Ele também indica diretores de agências e diplomatas no exterior. Vejam que o sujeito está saindo e ele está aparelhando tudo para sabotar. Então veja, minha amiga, meu amigo, esse sujeito está sabotando a República, está sabotando o país, está sabotando a sua vida, a minha vida e a vida daqueles que votaram nele. É preciso que eu, você denunciemos, mas é preciso também que o Lula, a equipe de transição, todos denunciem, falem muito alto. Olha, o Bolsonaro está sabotando o meu governo, não é? Isolado no Palácio Planalto após a derrota eleitoral, Bolsonaro agiu para nomear aliados em cargos estratégicos do governo. Parte deles terá até mesmo o poder de investigar a conduta do primeiro escalão do governo Lula. É o caso do ministro da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, e do advogado João Henrique Nascimento de Freitas, chefe da assessoria especial de Bolsonaro, designado na sexta-feira para integrar por 3 anos a Comissão de Ética Pública da Presidência. Então, essa Comissão de Ética Pública, ela vai ser bolsonarista. Você imagina o que essa gente vai poder fazer em relação ao Lula? Vai ficar fazendo denúncias e eles vão trabalhar lá dentro do Palácio do Planalto. Na reta final do mandato, o Bolsonaro descobriu um caminho para fustigar Lula. Ele também indicou diretores e ouvidores de agências reguladoras, além de diplomatas para embaixadas e consulados. Acelerou, por exemplo, a nomeação para o cargo de chefia das representações consulares em Londres, no Reino Unido, e em Orlando, nos Estados Unidos. Ambos são considerados importantes por integrantes da equipe de Lula. O vice-consulado em Orlando, aberto por Bolsonaro em junho, foi entregue à conselheira Marcela Braga, assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro, e Marcela foi uma das diplomatas promovidas recentemente pela atual cúpula do Itamaraty. Então é um jogo muito sujo e que vai prejudicar os brasileiros em última instância, não é? Agora, veja bem, tem aqui aquele caso que eu falei do Ricardo Mello. Essa matéria aqui é de 2016, não é? E ela mostra o que o Temer fez para tentar tirar petistas e indicados por Dilma de áreas sensíveis. O Temer exonerou o presidente da EBC, que tinha mandato até maio de 2020. O jornalista Ricardo Pereira Mello diz que vai recorrer da exoneração, mas acabou não dando em nada, porque um presidente pode muito.
ainda que não pareça, o Bolsonaro mostrou uma das coisas que, não vou dizer que foram boas, mas que foram instrutivas no governo Bolsonaro, foi basicamente ele mostrar que um presidente pode muito e é muito difícil de combater. Evidentemente que se ele se enroscar com o Congresso, como aconteceu com a Dilma, aí não tem jeito. Mas um presidente ele pode manter o Congresso quietinho se quiser, né? Então aqui existem instrumentos, fica claro aqui. E as revelações da polícia sobre os atos pró-Bolsonaro, isso é um assunto aqui que eu vou falar rapidamente, que eu achei importante, é o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal está chamando agora os movimentos nas estradas de terrorismo, até porque eles estão praticando terrorismo mesmo, jogando bombas, dando tiros, depredando, incendiando caminhões, né? Mas as coisas começam a tomar o seu rumo e o Bolsonaro e todos os que estão com ele vão ser responsabilizados por isso cedo ou tarde, eles não perdem por esperar. E aqui a estratégia do ex-ministro Nelson Barbosa, que vê espaço para gastar 136 bilhões a mais em 2023, sem elevar as despesas em relação a 2022. Olha que saída inteligente do Nelson Barbosa. O Bolsonaro ele diminuiu o orçamento de 2023 em relação ao de 2022 para sabotar o Lula. E o Nelson Barbosa, que é membro da equipe de transição, ele foi ministro da Fazenda da Dilma, inclusive na época do impeachment, né? E ele volta para o governo agora e achou essa saída inteligente de que o orçamento não pode ser menor que o do ano passado, como queria o Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos aqui uma missão de Hércules para o Lula. Não vai ser fácil, mas uma coisa eu tenho certeza: se tem alguém capaz de tirar essas cascas, ou de desviar dessas cascas de banana que Bolsonaro está jogando no caminho de Lula, é o Lula. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.